A entrevista que você vai ouvir foi gravada em Gaza, onde as comunicações, desde o início da guerra, estão cortadas, destruídas ou deliberadamente restritas. A conexão com o professor Ziad Meduk ficou em alguns momentos inaudível. Para não perder o depoimento dele, reconstruímos fielmente suas palavras a partir da transcrição e restauramos sua voz. As palavras são dele, apenas a voz foi recriada. Olá a todos, aqui é o Félix Marcat. Bem-vindos de volta ao Neutrality Studies. Hoje estou muito feliz em receber um professor de francês que vive em Gaza, o professor Ziad Meduk. Olá, Ziad. Bonjour. Oi, Félix. Très heureux de vous avoir, Ziad, c'est même un privilège. Muito feliz em ter você aqui, Ziad. É realmente um privilégio. Já se passaram quase 1000 dias desde o início dessa fase industrial do genocídio em Gaza. O mundo parou de olhar para Gaza faz um tempo. A gente não está mais realmente a par da situação lá. Então talvez a gente possa começar justamente por aí. Como está a situação hoje em Gaza, nessa faixa de Gaza que foi encolhendo como uma pele de tambor? Já era um dos lugares com a maior densidade populacional do planeta, com uma população em que metade são crianças. Então a minha pergunta é bem simples. Qual é a situação hoje na faixa de Gaza? Ou pelo menos na parte da faixa de Gaza, onde os palestinos ainda têm o direito de viver? Merci beaucoup, Félix, pour l'invitation. Muito obrigado, Félix, pelo convite. Olá a todos os ouvintes do seu canal. É sempre um prazer conversar com vocês, mesmo que seja virtualmente. É verdade que quase não há jornalistas. Praticamente nenhum jornalista estrangeiro vem a Gaza. Infelizmente, os grandes meios de comunicação na Europa não mostram de fato a realidade do que acontece aqui. E eu, como cidadão palestino e professor de francês, tento, de forma objetiva, mostrar essa realidade com toda a imparcialidade possível. Dá para dizer que essa situação é marcada por 5 elementos muito importantes. Primeiro, como você mencionou, chegamos a 1000 dias dessa agressão terrível contra os civis de Gaza. Commencé le 7 octobre 2023. Começada em 7 de outubro de 2023, a situação continua dramática. A população está fragilizada, exausta, revoltada e, por isso, impotente. Depois de quase 33 meses dessa agressão violenta que segue, apesar de um cessar-fogo frágil, em vigor desde 13 de outubro de 2025. Ainda há bombardeios acontecendo. É verdade que são menos intensos do que antes da trégua, mas continuam. Ainda há bombardeios, ainda há mortes. Não vou entrar no detalhe dos números, porque isso é responsabilidade do Ministério da Saúde e dos observadores internacionais. Mas o balanço é muito pesado. Quase 73 mil mortos e 11 mil desaparecidos, segundo as contagens, sem falar na destruição em massa. É, portanto, uma situação ainda dramática para os 2 milhões de palestinos que vivem isso todos os dias. Segundo ponto, a destruição em massa. 85% da infraestrutura civil de Gaza foi destruída e 87% dos palestinos agora vivem em campos de deslocados, em barracas, em condições desumanas. A trégua é frágil, danificada, rasgada e as condições climáticas, tanto no inverno quanto no verão, só pioram a situação. Terceiro ponto, a situação humanitária. Mesmo com o acordo de cessar-fogo, poucos caminhões de ajuda humanitária internacional conseguem entrar. O acordo previa a entrada de 600 caminhões por dia, mas apenas cerca de 150 passam diariamente. E, infelizmente, esses caminhões trazem principalmente produtos não essenciais. Salgadinhos, biscoitos, chocolate, refrigerante, coisas de que a população não precisa. Os produtos realmente essenciais, por outro lado. Itens básicos, leite, carne, peixe, frutas, legumes, material escolar, materiais de construção, nada disso passa, por ordem militar da ocupação. Quarto ponto, a falta de perspectiva. Os palestinos de Gaza vivem um dia de cada vez. Na verdade, eles não vivem, eles sobrevivem. Não há vida em Gaza, só uma sobrevivência diária, e ninguém sabe o que vai acontecer amanhã.
Mesmo assim, já houve um acordo de cessar-fogo, resoluções do Conselho de Segurança, convenções, acordos assinados, mas até agora, nada foi colocado em prática. Quinto ponto. A ocupação controla hoje cerca de 64% da faixa de Gaza. Foi criada uma chamada linha amarela, e os palestinos não podem se aproximar dela a menos de 300 metros, mesmo quando tem uma casa ou um prédio logo ao lado. Além disso, a ocupação ameaça tomar ainda mais território. Essa linha avança constantemente sobre as terras dos palestinos em Gaza, que agora controlam apenas cerca de 36% da área da faixa, uma área quase totalmente degradada. Apesar de tudo isso, os palestinos continuam se adaptando com uma resiliência impressionante, com uma paciência extraordinária. Na prática, as tarefas do dia a dia se tornaram extremamente pesadas. Assim que a gente acorda, já perde umas 4 horas procurando água potável, um lugar para recarregar o celular e as lanternas, comida, uma clínica que ainda funcione, porque todos os hospitais estão fora de serviço. E mesmo quando se encontra um médico, não tem remédio. Depois, é preciso procurar lenha para cozinhar, já que o gás não chega. E o quinto elemento é esse: os palestinos continuam aqui. Essa terra é nossa. A gente não vai embora. Essa é a quinta agressão que sofremos, e a mais violenta, depois das de 2008, 2009, 2002, 2014 e 2021. A situação é dramática, mas os palestinos permanecem. É um recado para o mundo. Apesar da destruição, dos gritos, dos massacres, nós não vamos deixar o nosso bairro. Merci Ziad. Vous avez parlé Obrigada, Ziad. Você falou sobre os alimentos que têm entrado desde o cessar-fogo, desde esse acordo de cessar-fogo que foi firmado no fim de 2025. Mas como você mesmo destacou, os produtos que entram não são essenciais. É comida de fast food americano, batata frita de pacote, refrigerante, doces, enquanto o que é realmente essencial não está passando. Isso ainda acontece hoje? Por exemplo, para citar um produto específico, que é crucial, o leite em pó para bebês está conseguindo entrar em Gaza? Est-ce que le lait en poudre pour les bébés rentre dans Gaza? Está entrando, sim, mas em quantidade muito limitada. Esse é todo o problema, Félix. 150 caminhões passam por dia, sendo 120 para as organizações internacionais, que estão sobrecarregadas, sem conseguir distribuir comida suficiente. Seriam necessários pelo menos 500 caminhões por dia só para essas organizações. E apenas 30 vão para o setor privado, que revende os produtos a preços altíssimos por causa do custo elevado do transporte. Desde o cessar-fogo, houve objetivamente uma leve melhora, mas o conteúdo desses caminhões continua sendo em grande parte não essencial. O leite entra, mas em pouca quantidade. Frutas e legumes também, e com preços muito altos. Na verdade, a gente não precisa de batata frita, chocolate ou refrigerante. Infelizmente, é a ocupação que decide o que vai dentro dos caminhões. Hoje, cerca de 85% dos palestinos em Gaza dependem de ajuda humanitária. Como essa ajuda é limitada, a insegurança alimentar atinge uma grande parte da população. Os 13% que ainda trabalham também não conseguem se sustentar, porque os preços subiram demais. E já não existe mais um sistema bancário funcionando. No total, 98% dos palestinos de Gaza sofrem hoje com a insegurança alimentar. Você mencionou os preços, e um amigo meu de Gaza me disse que os preços são, na verdade, o assassino silencioso, o assassino escondido. Ziad, você pode dar alguns exemplos de preços de alimentos para que as pessoas na França entendam? Porque eu acho que muitas vezes esses preços são bem mais altos do que até em países europeus.
Sim, um litro de leite hoje custa 13 euros. É impensável. Uma bandeja com 30 ovos sai por 25 euros. E isso já é depois da melhora recente. Durante a fome, nos meses de agosto e setembro de 2025, antes do cessar-fogo, os preços chegaram a níveis realmente inimagináveis. Um saco de farinha de 25 quilos podia custar 100 euros. Eu cuido de vários centros educacionais para crianças. Comprar uma simples cadeira ou uma mesa lá é uma verdadeira fortuna. O material escolar, por causa das restrições de entrada, está caríssimo. Um caderno pode chegar a 10 euros, uma caneta a 5, uma cadeira a 35 e uma mesa a 80 euros. Já os alimentos básicos também estão com preços absurdos. O quilo do tomate chega a 10 euros, o da berinjela a 7 ou 8. Esses valores estão completamente fora do alcance das pessoas deslocadas e até das famílias de classe média, que já não conseguem acompanhar os preços do mercado. É por isso que há escassez de produtos, aumento constante dos preços e uma insegurança alimentar que atinge quase toda a população civil de Gaza. Você mencionou, já que estamos falando de insegurança alimentar, uma das fontes de alimento de Gaza, que sempre foi a pesca. Como está hoje a situação dos pescadores de Gaza? Obrigado pela pergunta, porque eu queria justamente falar sobre esse setor. Assim como a indústria e a agricultura, a pesca foi completamente destruída, mesmo sendo um pilar essencial da economia da faixa de Gaza. Mesmo antes dessa agressão, os pescadores já enfrentavam grandes dificuldades. Eles tinham um limite imposto de 6 milhas náuticas. A marinha israelense atacava os barcos com frequência e, às vezes, confiscava o equipamento deles. Desde o início da agressão, Desde o cessar-fogo, algumas poucas facilidades foram concedidas, mas 13 pescadores já foram mortos pela marinha israelense e muitos barcos foram destruídos ou confiscados. Como consequência, o preço do peixe ficou altíssimo, no mínimo de 30 a 35 euros o quilo, seja qual for o tipo de peixe. Antes dessa agressão, 750 pescadores trabalhavam em Gaza. Hoje, restam em atividade cerca de 120. Estima-se que apenas 1% da população ainda consiga comprar peixe, assim como carne ou frango. O que é terrível no que você descreve é a sensação que a gente tem, ouvindo você, de que é uma espécie de asfixia. Deixam vocês respirarem, mas só o suficiente para sobreviver. Isso chega a ser uma forma de tortura. É algo muito, muito marcante. Você pode nos dizer, aquele governo tecnocrático de que você falou há pouco, o governo palestino tecnocrático cuja criação foi proposta pelo Conselho para a Paz? Esse governo tecnocrático está hoje bloqueado no Egito, certo? Acho que ele não consegue entrar em Gaza. Quais são as expectativas do povo de Gaza em relação a esse governo tecnocrático? Para responder a essa pergunta, é preciso primeiro destacar um ponto essencial. Desde o dia 7 de outubro até hoje, a sensação em Gaza é de que não existe mais nem governo, nem uma autoridade de verdade. A autoridade palestina em Ramallah paga atualmente só 30% dos salários, por causa das dificuldades financeiras que enfrenta. Do outro lado, o governo de Gaza está impotente. Então, quem administra Gaza hoje? Apenas as organizações internacionais e os comerciantes. Por isso, há entre nós um sentimento de abandono, não só por parte da comunidade internacional oficial, mas também das nossas próprias autoridades locais. O acordo de cessar-fogo previa 3 fases. O cessar-fogo, depois a retirada do exército de ocupação
e, em seguida, a entrada massiva da ajuda humanitária. Mas nenhuma dessas etapas foi realmente aplicada. Entre as primeiras medidas previstas estava a criação de um governo de tecnocratas, uma iniciativa que foi bem recebida por todos. Só que esse governo, formado em dezembro de 2023, continua bloqueado no Egito há 7 meses, porque a ocupação se recusa a deixá-lo entrar em Gaza. A população tinha muita esperança, mas esse governo, na prática, não tem nenhuma margem real de ação. No terreno, o comportamento da ocupação vai na direção oposta ao acordo. Ela continua avançando e ocupando ainda mais território. Então não temos outra escolha a não ser nos adaptar, impotentes, a esse contexto difícil, sobrevivendo dia após dia. Vous dites que les États-Unis n'arrivent pas à faire pression. Você diz que os Estados Unidos não conseguem pressionar Israel para que a primeira fase do que foi negociado seja realmente aplicada. Você fala em 150 caminhões por dia, em vez dos 600 que faziam parte do acordo. Há uma série de outras coisas que Israel também não está cumprindo. O que você responde às pessoas que dizem que essas condições não são impostas só por Israel, mas também pela Europa e pelos Estados Unidos, que têm suas próprias responsabilidades? Por que Israel não poderia fazer o que faz sem o apoio diplomático, militar, financeiro e econômico da Europa e dos Estados Unidos? E além disso, o que você espera dos países árabes? Não são só a Europa e os Estados Unidos, mas toda a comunidade internacional, as Nações Unidas, o Conselho de Segurança, a Liga Árabe, a União Europeia. Infelizmente, há poucos avanços concretos. Existem alguns sinais positivos, é verdade, como o reconhecimento do Estado da Palestina pela Irlanda, pela Noruega, pela Eslovênia ou a mobilização popular na Itália. Mas a comunidade internacional continua dividida e, no geral, ainda apoia a ocupação. Para nós, a verdadeira esperança vem da mobilização civil no mundo todo. A gente se sentiu fortalecido pelas manifestações nas universidades americanas em 2024 e depois nas universidades francesas e europeias. Já não esperamos mais nada dos Estados, mas confiamos muito nas sociedades civis. O que realmente importa não são os governantes nem os Estados, e sim os próprios povos. São os povos. Você é professor de francês. Gaza tem uma população extremamente jovem. Como vocês tentam trabalhar a educação nessas circunstâncias terríveis, a educação da juventude de Gaza? L'éducation de la jeunesse gazaoui. L'éducation est pour nous un élément essentiel. Avant cette agression, le taux de scolarisation en Palestine dépassait 93%. L'éducation est devenue, pour les Palestiniens, une véritable forme de résistance à la violence, un marqueur identitaire et historique profondément enraciné. Aujourd'hui, la situation est catastrophique. Avant l'agression, il existait 320 écoles, tous niveaux confondus. Aujourd'hui, près de 250 As outras viraram centros de acolhimento para pessoas deslocadas. Ou seja, já não existe mais, propriamente falando, escola em Gaza. Esses estabelecimentos foram substituídos por centros educativos improvisados. Professores alugam salas em prédios danificados. Também por meio de tendas educativas montadas nos campos de deslocados, às vezes sem nenhum material. As crianças acabam sentando direto no chão. As 13 grandes universidades de Gaza foram totalmente destruídas. Mesmo assim, o ensino superior continua à distância. Cerca de 83% dos estudantes retomaram as aulas online e 75% dos alunos do ensino fundamental e médio voltaram às aulas presenciais. Antes, cada escola oferecia 9 matérias. Hoje restam apenas 4: árabe, inglês, matemática e ciências. Francês, artes plásticas, educação física e história foram deixados de lado por falta de pessoal. Mais de 1.200 professores foram mortos e cerca de 13.000 alunos também perderam a vida. Eu, pessoalmente, cuido de 3 centros educacionais.
2 ficam em prédios danificados e um funciona em uma tenda. Tento apoiá-los com visitas, doações e fornecendo materiais. No começo da agressão, as crianças durante as atividades recreativas eram muito violentas, o que não é surpreendente, considerando o que estavam vivendo. Desde que voltaram às aulas, elas ficaram menos violentas. Isso é um sinal positivo e nos instiga a continuar nossa missão. Merci Ziad. J'ai une dernière question, ou peut-être deux. Obrigada, Ziad. Eu tenho uma última pergunta, ou talvez duas. A primeira, na verdade, é uma pergunta e também uma confissão. A primeira é: muito obrigada de coração, Ziad. É uma honra para mim. E a minha última pergunta é: qual é o seu primeiro pensamento quando você acorda? E qual é o seu último pensamento antes de dormir? Je ne vis pas une vie normale. Ma vie est anormale. Eu não vivo uma vida normal. A minha vida é anormal. Vou contar um segredo para você. Eu tenho um privilégio, a língua francesa. Para mim, ela é uma língua que me protege. Porque quando a gente vive em Gaza, tudo é terrível e a vontade de ficar triste é constante. Esses encontros, essas noites de solidariedade, me trazem um verdadeiro alívio. De manhã, quando eu acordo, a primeira coisa que eu quero é uma xícara de café. Mas eu penso 1000 vezes antes, porque preparar esse café leva quase 2 horas. É preciso buscar lenha, papelão, papel para acender o fogo, já que a gente não tem gás. Muitas vezes, eu acabo desistindo. Moro num prédio danificado, mas penso, graças a Deus estou melhor do que quem vive nos acampamentos. Quando saio para visitar um centro educacional, ou ver minha mãe, que mora a 2 minutos da minha casa, volto quase sempre abalado. É tanta tristeza no rosto das pessoas, tantas barracas por todos os lados, tão apertadas umas nas outras. À noite, me deito por volta das 10, depois levanto à meia-noite para continuar trabalhando, dando meu testemunho, escrevendo. É que nesse horário, todo mundo está dormindo. E assim eu evito as solicitações constantes, as quais muitas vezes me sinto incapaz de responder. É esse sentimento de impotência que mais pesa. Como ajudar os outros quando a gente não consegue responder a todas as necessidades? Ter ficado em Gaza é o que mais me enche de orgulho. Eu nunca deixei a cidade. Muita gente me pergunta por quê. Com todos os contatos que tenho no mundo francófono, eu poderia ter ido embora. Para a Bélgica, para a Suíça, para o Canadá, para a França. Mas ficar aqui me dá orgulho. E apesar da tristeza e do sofrimento, ainda tem casamentos, noivados, gente indo à praia. Vida continua. É por isso que ele sabe ficar. Ziad, vous êtes... Ziad, olha, eu quero dizer, e sei que falo isso muitas vezes, eu converso muito com as pessoas, com gregos, com franceses, com americanos, com ingleses, irlandeses, espanhóis, argelinos. E tem uma coisa que sempre volta nessas conversas: a gratidão que a gente sente pelo que o povo palestino está fazendo pela humanidade inteira. A gente sabe muito bem que vocês prefeririam não ter que nos oferecer esse presente terrível, mas de certa forma, vocês estão nos salvando de nós mesmos. O povo de Gaza está salvando sua maldade, e se saiba disso. A gente tenta. Felizmente, esses intercâmbios existem para mostrar que a solidariedade internacional existe, para apoiar a causa palestina como uma causa de justiça, mas acima de tudo, para lembrar que a humanidade tem que vir em primeiro lugar. Ziad, vous êtes poète. Ziad, você é poeta, e essa vai ser minha última pergunta para você. Existe algum poema que te sustente, que te acompanhe em meio a todo esse sofrimento, a todo esse horror, a todas essas circunstâncias terríveis? Tem algum poema que te inspire de forma especial? Que vous inspire en particulier? Tem muitos poemas, Félix, mas o que mais me inspira é aquele dedicado às crianças de Gaza e aos sonhos que foram destruídos. Eu trabalho muito com crianças. Convivo com elas nos centros educativos, nas ruas, ao meu redor.
e vejo o quanto elas merecem nosso apoio, nossa presença. Talvez seja uma das razões que me fizeram ficar. Eu nunca deixei Gaza, nem durante os ataques, nem durante os bombardeios, nem mesmo na fome. Prefiro ficar ao lado dos jovens, e principalmente das crianças, para dar a elas um pouco de esperança. Ver crianças que não têm nada, continuarem brincando, continuarem sorrindo, é isso que me inspira. Nos meus poemas, eu falo de tudo, da sociedade, das mulheres, dos jovens, dos bebês, da força de vontade, da educação. Mas em quase todos os meus livros, sempre tem 5 ou 6 poemas dedicados às crianças, porque são elas que mais me inspiram. E isso é um sinal positivo para o futuro. Você pode repetir para a gente o título do poema que você mencionou? As crianças de Gal, que Meridioniter. Merci Ziad. Obrigada, Ziad. Muito obrigada por ter compartilhado o que ainda está acontecendo em Gaza. Apesar do horror, há sorrisos, há praia, há momentos de alegria. Eu percebo com frequência que existe uma desumanização dos palestinos, que vem de pessoas que os odeiam. Mas também existe muitas vezes uma desumanização inconsciente, até entre aqueles que querem apoiá-los, porque a gente acaba não conseguindo mais vê-los como algo além de vítimas no meio do horror. Olha, Félix, antes de tudo, obrigado pelo convite. É um prazer conversar com você e responder às suas perguntas. Mas a minha última palavra é que a humanidade vai acabar vencendo. Eu sei que existe propaganda, injustiça, opressão, sofrimento e, acima de tudo, um sentimento de impotência que a gente compartilha, tanto nós quanto vocês. Mesmo assim, continuamos acreditando na humanidade. A língua francesa me permitiu criar muitos laços e todos os dias eu recebo várias mensagens de apoio de amigos franceses e francófonos. Isso mostra que a causa palestina é uma causa de justiça e que o povo de Gaza nunca será abandonado, graças a essa solidariedade internacional. Então, viva a solidariedade e, acima de tudo, viva a humanidade. Professor Ziad Meduk, de coração. Comprei? Tenha um dá. Bonne journée.